Oi, gente, bom dia. É sempre um prazer, né, a gente estar junto aí para poder falar sobre esse assunto. Obrigado, Jana. Bom E desde dia. já a gente convida, né, todo mundo para poder participar também. A gente sabe que é um assunto que gera muita dúvida, muita pergunta. Então a gente gostaria de convidar todo mundo que está assistindo para enviar aí a sua pergunta através do chat aí, que na medida do possível, se a gente souber, a gente vai, né, responder. Isso Então é aí. o seguinte, é uma das primeiras coisas que a gente gostaria de falar antes de começar, né, a abordar o assunto em si, é lembrar que para a gente poder falar sobre reencarnação na Bíblia, a gente tem um objetivo muito claro, né? E esse objetivo não é oferecer para todo mundo que está vendo arma para discussão, não é oferecer para todos nós aqui motivo para sair por aí tentando convencer os outros daquilo que a gente tem uma visão muito clara a respeito. Então, essa palestra, esse bate-papo aqui que a gente vai fazer, ele vai servir para a gente, porque o Espiritismo é muito claro, né? A gente não faz proselitismo, a gente não está aqui para convencer ninguém, para converter ninguém, e muito menos para ficar esfregando verdade na cara ou ficar por aí em discussões, né? Porque hoje em dia está na moda, né, Jana? Ficar aí brigando por qualquer coisa. E não é esse o objetivo, tá? Então, desde já, a gente quer convidar todo mundo para poder participar, tirar as dúvidas, mas lembrar que esse estudo é para a gente, para fortalecer a nossa fé, porque a nossa fé é raciocinada. E isso traz para a gente o consolo, né, que o Espiritismo nos traz, conforme Jesus prometeu, né? Porque nós conhecemos e sabemos os porquês. Isso traz para a gente um conforto muito grande. Então, o objetivo aqui não é sair por aí, né, com essas afirmações para discutir nem desmerecer a crença de ninguém, né? Todo mundo tem a sua liberdade de crença e a gente precisa respeitar, porque no final das contas, quem falou que eles estão errados? É uma forma diferente de ver, né? Então a gente precisa respeitar isso. Por favor, não utilizem o que a gente vai conversar aqui para discussões, tá? Vamos usar para nós, para fortalecer a nossa fé, né? E ajudar nos nossos estudos. Tá claro? Claro, excelente lembrete. Então tá bom. Bom, como sempre, para poder falar sobre reencarnação na Bíblia, a gente precisa fazer um estudo, né? E nada melhor do que trazer para todos nós algumas referências. Então, para quem quiser estudar um pouco mais a respeito deste assunto, a gente recomenda dois livros nos quais nós nos baseamos para poder fazer esse estudo. O primeiro deles é Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, do Haroldo Dutra Dias, e o segundo deles é o Analisando as Traduções Bíblicas, do Severino Celestino da Silva. Inclusive, o Severino esteve aqui com a gente, né, na Conferência de Atlanta, há um tempo atrás, né? Isso. Acho que duas, É, duas conferências atrás, 2018. foi muito proveitoso. Então, fica aí a dica para esses dois livros aí, para quem quiser estudar mais sobre o assunto. Ah, e desde já a gente já vai alertando, né, Jana? Esse assunto não vai terminar hoje, não. Tá? É um assunto muito extenso. Quem quiser depois que a gente continue em uma outra oportunidade, vai falando aí no chat aí que, se for possível, a gente faça uma continuação, porque eu tenho certeza absoluta que nós não vamos terminar nem esgotar esse assunto hoje, tá bom? Então a gente vai tentar ir o mais longe que a gente puder, né, de acordo, né, com o ritmo aí que a gente vai ter nessa conversa, tá? Então participem, por favor. Bom, vamos começar então? Vamos Vamos. lá? Então tá. Para a gente falar sobre reencarnação na Bíblia, a gente precisa entender alguns conceitos. E aí a gente traz uma dica, né, do Severino Celestino, que ele traz para a gente que a gente precisa fazer pelo menos três perguntas básicas.
Quais são elas? A gente precisa entender quando foi escrito aquele texto, a gente precisa entender para quem aquele texto foi escrito e também por que ele foi escrito. Tudo isso faz parte de uma engrenagem muito complexa e que, se faltar uma, prejudica a outra. Então, para a gente entender todo o contexto, é muito importante que, quando a gente está lendo aquela passagem, a gente se faça essas 3 perguntas. Quando foi escrito? Para quem foi escrito? E por que foi escrito? Ok? Vamos ter sempre em mente isso, porque isso ajuda a gente a entender o contexto da passagem. Porque um dos grandes erros que a gente comete é realmente distorcer o texto, né, retirando ele do contexto em que ele foi escrito. Esquecendo de que ele foi escrito numa época, para um povo específico, com um objetivo específico. A gente precisa estar atento a isso, né? Agora, uma pergunta que a gente faz. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia tem um autor? Essa é uma pergunta interessante. Para responder essa pergunta, não é muito complexo, não. Quem escreveu a Bíblia, né, foi o povo hebreu. Essa é uma obra coletiva, não tem um único autor, né? Então, a gente precisa compreender que isso é fruto do trabalho de todo um povo, de toda uma cultura, dentro de um contexto, ao longo de várias épocas, né? Agora, existe uma coisa muito importante aí para a gente considerar. Se foi o povo hebreu que escreveu a Bíblia, qual a língua que eles falavam? Eles falavam o hebraico, né? E a gente às vezes não pensa nisso. Quando a gente abre a nossa Bíblia lá e está escrita em português, a gente acha que o pessoal daquela época lá que escreveu falava português. E não tinha nem sonho de português existir como língua na terra daquela época. Então, um povo que falava o hebraico. A gente precisa lembrar disso. Quando a gente pega, né, o primeiro livro, né, da Bíblia, que foi colocado, né, nessa ordem, né, que é a Gênesis, e quando a gente vai até o último livro, né, da Bíblia, que, né, contém ali o Novo Testamento e que termina no Apocalipse, a gente precisa ter em mente que quem escreveu esses textos foi um povo, né, que viveu ao longo de toda aquela época, com a herança cultural, linguística, né, que hoje a gente chama, né, de povo hebreu. E que eles falavam um idioma específico, né, que era, né, na sua origem, o hebraico. A gente vai tentar aprofundar um pouco mais essa questão linguística. Mas é muito importante a gente ter em mente tudo isso, né, essas questões da linguagem, porque senão vira pegadinha. E aí a gente cai nela, né? Então tá. Agora a questão é o seguinte, vamos falar um pouco sobre a língua hebraica, tá? A gente tem ali a Gênesis, que é o primeiro livro, e o Apocalipse. Quando a gente pega a Bíblia e tá tudo juntinho ali, a gente imagina que aquilo ali foi escrito, alguém sentou ali e escreveu tudo do início ao fim, né? Em um trabalho de poucos dias. Não, a gente precisa lembrar que existe uma distância enorme entre os diversos livros que compõem a Bíblia, né? Essa distância pode variar para mais de 1000 anos, né? Entre o texto da Gênese e um texto do Apocalipse. Então é muito tempo, né? A gente, quando vê tudo juntinho ali, imagina que foi tudo escrito, né, ontem, o mês passado, o ano passado, tudo de uma vez, e não é assim. Houve um tempo para tudo aquilo ali ser escrito, e hoje está tudo reunido num livro só, que a gente chama de Bíblia, né? E esse espaço aí de tempo, de 1000 anos entre os textos, poxa, isso precisa ser considerado. Até mesmo por causa do idioma. Vamos pensar, será que o hebraico, né, lá que foi usado, lá no texto da Gênesis, será que ele era o mesmo hebraico que o que o povo hebreu falava, que o povo judeu falava lá na época dos apóstolos, na época de Jesus? Talvez nem hebraico era,
Nós vamos ver um pouco a respeito disso, né? Então a gente precisa estar atento a essa situação. Por quê? Porque é impossível, né, que não haja interferência do tempo nesse processo. A primeira pergunta que a gente deve se fazer é: será que o hebraico é o mesmo desde a Gênesis até o Apocalipse? E fica muito fácil a gente entender isso se a gente poder pegar a nossa própria língua, né? Vamos pegar o português. Olha só, se a gente pegar o português de mais ou menos 500 anos atrás, se você pegar ali, ó, todo mundo conhece a história do Brasil, né? O Pero Vaz de Caminha, que escreveu para o rei lá, descobrindo o Brasil. Se a gente pegar essa carta, né? Pero Vaz de Caminha, ele era português. Ele falava português. Vamos tentar ler a carta dele, então? Isso foi escrito há 500 anos atrás, apenas. Bom, tá aí. Se alguém conseguir ler, a gente até consegue ler alguma coisinha, né? Mas olha como que era a escrita. Olha como que era a pronúncia de determinadas palavras. A gente praticamente precisa traduzir o português de 500 anos atrás para o português atual. Essa é a tradução. E nós estamos falando de português. Não é interessante isso, Jean? Como Nossa. Que a língua se transforma? Eu estava tentando ler. Não dá para ler. A gente vai precisar de um Google Translator ali para traduzir português, né, de 500 anos atrás para português atual. Olha que loucura. Num espaço de 500 anos, né? E a gente tem outros exemplos. Olha só, coisa de menos de, sei lá, 100 anos atrás. Olha uma plaquinha lá do Brasil, lá de é proibido. Lá. Olha a palavra proibido com H, anúncios com 2 M's, né? O desta, embaixo, desta ordem com apóstrofo. Coisa de assim, sei lá, pouco mais de 50, 60, 70 anos atrás, era assim que se escrevia o português, né? A gente vê essas mudanças na grafia, na forma de pronunciar as palavras. Olha lá, farmácia, né? Como é que a farmácia era pronunciada algumas décadas atrás no Brasil. Eu estou falando do Brasil, gente. Né? Isso sem considerar na época, todo mundo, assim, eles estavam separados, né? Ou seja, a transferência da linguagem era muito mais falada do que escrita, né? E aí a gente já vê hoje a diferença, por exemplo, de termos e expressões dentro do próprio Brasil de hoje, considerando as diferentes regiões, né? É isso mesmo, Jana. É bem interessante isso, porque a gente que mora fora e passa um tempo aqui, ou seja, gente que já está aqui há, né, 10 anos, 15 anos, 20 anos, quando você viaja para lá e vai para lá, você começa a escutar expressões novas que você fica sem entender. Você fala, puxa vida, o que eles querem dizer com isso, né? Por quê? Porque a língua, ela se transforma com o tempo. E num espaço de tempo até curto, né? Como a gente está mostrando aí, né? Pouco menos de um século, a grafia, a forma né, de pronunciar as palavras, elas mudam, o significado delas mudam. Se a gente pega um espaço maior de 500 anos aí, comparando com a carta do Pedro Vaz de Caminha, a gente não entende nada, né? Então, a língua, ela é uma coisa viva, né? Olha o fósforo com pH ali, né? Então, assim, a língua se transforma. Então, para responder essa pergunta, será que o hebraico é o mesmo desde a Gênesis até o Apocalipse? A resposta é óbvia. É claro que não. É impossível que a língua hebraica não tenha se modificado nesse período de 1000 anos que separam esses livros. E a gente não leva isso em consideração quando está lendo a Bíblia. A gente não presta atenção nesse detalhe que faz diferença no final para a nossa interpretação, para o nosso grau de entendimento. Né? Então, é importante a gente chamar a atenção para essas coisas. Tá? Se alguém aí quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, vamos conversar. Aqui a ideia é a gente bater um papo, né? Porque esse assunto realmente é algo que bate curiosidade em todos nós. Né? Vamos continuar, então.
Como as coisas podem ficar sempre um pouco mais complicadas, né, a gente precisa considerar outros fatores. E um desses fatores é a história da humanidade. Né? Todos nós estamos vivendo em sociedade, afinal, essa é uma das leis, né? Kardec coloca para a gente, né, junto com os espíritos, que a lei de sociedade, né, é uma lei de Deus. Então, estamos aí, né, vivendo em sociedade e umas culturas influenciam em outras culturas. E esse aspecto histórico, ele é muito importante. Gente, quer coisa mais tumultuada do que aquela história lá do Oriente Médio? Aquilo ali não tem monotonia, não. Aquilo ali ocorre coisa o tempo todo. Então, se a gente poder pegar ali, por exemplo, a Torá, né? A Torá, ela, né, que é os 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento, atribuído a autoria a Moisés, ela foi escrita ali, ó, né, naquele período ali de 1400 anos antes de Cristo. É aquele período que abrange ali toda essa etapa inicial do povo hebreu. E foi escrito, então, num hebraico, né, muito antigo, um hebraico muito o original, vamos dizer assim, né, aquele hebraico raiz, que é aquele texto que forma a Torá, um hebraico bem antigo. Bom, acontece que, além das mudanças da língua que ocorrem naturalmente, através do tempo, existem os aspectos de influência, né, dos fatores históricos, da cultura, dos povos, e como a gente falou, aquela região sempre foi muito tumultuada. Então, o que acontece? 1400 anos antes de Cristo, o pessoal falava hebraico, escreveu aqueles textos em hebraico. Tá, mas e aí? A coisa complica. Lá por volta do ano ali de 600, né? No ano 600 antes de Cristo, aconteceu algo ali muito importante. O que aconteceu? Aconteceu que o Império, né, babilônico invadiu ali aquela região onde vivia o povo hebreu e dominou tudo. Levou o pessoal todo de escravo, tá? Porque era assim naquela época. Quem vencia a guerra, o povo vencido se tornava escravo. E tinha um fator peculiar aí, porque o Império da Babilônia, eles falavam uma outra língua. Que língua que eles falavam? Eles falavam o tal do aramaico. Ok? Então, a partir daquele momento ali, o povo que falava hebreu foi levado escravo para o Império Babilônico, e lá eles tiveram que se virar para poder comunicar com o povo dominador, né? Então eles passaram a ter que se comunicar em aramaico. O hebraico e o aramaico são línguas muito próximas. São muito mais próximas do que o nosso português e o espanhol. Né? A gente, às vezes, não tem uma certa facilidade com o espanhol, porque é parecido, tem muitas palavras em comum, a gramática é mais ou menos parecida. O aramaico e o hebraico, ele é mais parecido ainda um com o outro. Mas é uma outra língua. Assim como o espanhol é outra língua. Quem aí nunca passou aperto com o espanhol achando que sabe alguma coisa, chega lá, o significado é completamente diferente. Né? Então, é uma outra língua. Já passou por isso, né, Jana? Acontece muito, né? A gente fala que fala portunhol e não espanhol, né? Então eu acredito que o povo hebraico lá passava por situações semelhantes, né? Eles tentavam falar aramaico lá, mas era um aramaico meio hebraico, né? Algo misturado. O que acontece é algo muito simples da gente entender, porque acontece com a gente, com os nossos filhos. A gente que é imigrante, a gente tem uma riqueza de oportunidade, de experiência que é maravilhosa. Para nós que já temos filhos aqui, né, como imigrantes que somos, então imagina, nossa língua mãe é o português. Aos trancos e barrancos a gente tem tentado aprender o inglês. Eu já desisti, eu já sei que eu não vou ser fluente nunca, não adianta eu achar que as pessoas não vão achar que eu nasci aqui, apesar do meu nome, né? Lincoln Melo. Se eu ficar de boca fechada, até
até passa, né? Mas na hora que abre a boca, vê o sotaque e acabou. Eu nunca vou perder isso, porque a minha língua mãe é o português. Por mais perfeitamente que eu fale o inglês, não vai ser como nativo. Então, com aquele povo aconteceu a mesma coisa. Eles foram levados escravos lá para a Babilônia. Tiveram que se adaptar e falar aramaico. A primeira geração, vamos dizer assim, dos escravos, eles eram bilíngues, né? Falavam ali o aramaico e falava também o hebraico. Falava melhor o hebraico, mas aprenderam a falar o aramaico. Mas o que acontece com os filhos dessa primeira geração? É a mesma coisa que acontece com os nossos filhos aqui. Nossos filhos, a gente até tenta ensinar para eles o português. Mas qual que é a primeira língua deles? É o inglês. Né? Nós que estamos aqui nos Estados Unidos, a gente sabe disso. A gente se esforça, sua a camisa para poder fazer eles entender o português. Muitos entendem. Mas aí chega aquela época lá da adolescência, a gente já sabe, eles não querem falar português, querem falar só inglês, e aí não entende a importância do bilinguismo, e a gente tenta, esforça. Aí depois de adulto eles entendem que foi bom para eles. Mas qual que é a primeira língua dessa geração nova que nasceu naquele contexto? É a língua da região. Então isso aconteceu com o povo lá, essa segunda geração que esteve lá, eles passaram a ter como primeira língua o aramaico. Como eles comunicavam com os pais em hebraico, eles até entendiam o hebraico também. Porque o hebraico, inclusive, continuou sendo a língua religiosa, né? A língua das celebrações que eles faziam uma vez por semana ao sábado. Né? Isso não é difícil de entender, não, porque lá no Brasil também acontecia isso. Né? Tinha uma certa época aí, se a gente perguntar para os nossos avós, né? As línguas, as missas lá no Brasil eram rezadas em latim. Olha que coisa louca, né? A gente fala português, mas a língua era latim, falava em latim. Isso acontecia lá naquele contexto. O contexto religioso, os textos eram lidos em hebraico, né? Mas no dia a dia as pessoas falavam o aramaico, que era a língua que passou a ser, né, a língua padrão. E eles conviviam com isso, tá? Então, olha só que interessante esse aspecto linguístico, que a gente também não leva em consideração, porque muitos textos, depois dessa época, já não foram escritos em hebraico, foram escritos em aramaico. E tem diferença? Tem diferença. Assim como tem diferença o português para o espanhol. Tá confuso, gente? Não, não estou entendendo. É confuso mesmo, porque é confuso. Tanto que a gente colocou ali, para complicar. Só que como a coisa pode complicar ainda mais, o que aconteceu? Aconteceu algo parecido lá pelo ano 200 a.C. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que um cara chamado Alexandre o Grande, e ele não tem esse nome por acaso, né? Ele conquistou o mundo antigo praticamente inteiro. Ele varreu ali, né, tudo ali, Europa, Ásia, ele conquistou tudo. E o Alexandre, o Grande, se tornou então o imperador, o rei que comandava todo esse grande império na Idade Antiga. E o Alexandre era de onde? Ele era macedônico, né? Ele era grego, tá? O que viria a ser ali a região da Grécia, mais para frente. Então ele falava o quê? Ele falava grego. Então o novo povo dominador da época falava grego. Então o pessoal que vivia naquela região ali, eles tinham que desenvolver, né, a capacidade de comunicar com o novo povo dominador, que falava grego. E como Alexandre conquistou praticamente todo o mundo antigo conhecido daquela época, todo o mundo conhecido naquela época falava grego. E isso facilitava as questões comerciais. Né? A gente já começava aquela época, né, um deslocamento maior, né, navegações e tal, comércio. E a humanidade naquela época já fazia, né, interações de longa distância e comércio de longa distância
E esses povos, então, utilizavam uma língua universal. Era o inglês da época, sabe? Hoje em dia, se a gente viajar lá para a China, você não precisa falar chinês, você fala inglês, você resolve o problema. Você viaja lá para a Europa, você fala inglês, resolve o problema. Por quê? Porque o inglês hoje é a língua universal. Naquela época, a língua universal era o grego. Então, o povo daquela época, para interagir com o novo dominador e com os povos de outras regiões, eles tinham que se comunicar em grego. Porque esse era a linguagem universal da época. Só que como a coisa sempre pode complicar um pouco mais, né? Eu falei que aquela região ali não tem monotonia. A coisa ali nunca está parada. O que acontece? Aconteceu que lá pelo ano 50 a.C. apareceu outro império. E esse novo império também dominou toda a região e quase que também o mundo inteiro antigo conhecido. Que império era esse? O Império Romano. E o Império Romano falava o quê? Falava latim. Então, mais um novo contexto linguístico aí para o povo da região. Eles tinham que interagir com o dominador e tentar entender e aprender e falar o latim. Então, olha só, Jané, uma coisa muito interessante, porque a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente reclama de ter que aprender o inglês, né? Imagina quem vivia naquela época lá, que na igreja tinha que falar aramaico, na rua, falar hebraico na igreja, aramaico na rua, com o povo estrangeiro tinha que falar grego e com o dominador latim. E a gente está reclamando de aprender só o inglês. Viver naquela época. Então, ou seja, a gente tem aí o fator que a língua, cada uma dessas línguas, elas continuavam evoluindo, né? Assim como todas as outras línguas, mas não só elas continuavam evoluindo, mas esse povo aí, ele tinha que aprender as 4, que acaba gerando. Exatamente. Aqui a gente já fala, né? A gente já tem algumas palavras, por exemplo, que em inglês que a gente aportuguesa, né? Igual as pessoas falam, vou estacionar, vou parquear o carro. Isso acontece demais, Jana, muito bem lembrado. Ou seja, essa influência de uma língua externa, de uma língua estrangeira, acaba sendo incorporada naquela nova língua. Exatamente. Então, todos esses detalhes, eles precisam ser levados em consideração, porque os textos bíblicos sofreram essas influências de acordo com o período histórico, né, em que eles foram escritos, porque estavam dentro de um contexto sociolinguístico histórico específico. E a gente não leva isso em consideração. É por isso que tem tanta dificuldade, muitas vezes, com as traduções, né, com o entendimento, porque a gente não está prestando atenção que existem essas influências diversas, históricos, cultural, linguística, da evolução da língua. Olha como é que o tema é complexo. E a gente precisa estar atento a isso, né? O Haroldo fala que é preciso a gente considerar tudo isso, porque tudo isso são armadilhas para quem lê a Bíblia. É muito fácil você tropeçar numa armadilha dessa, porque a gente não está atento a essas questões linguísticas, né? Exatamente. Vamos para frente. Vamos falar então agora de um outro assunto bem interessante. Dentro de tudo isso, a gente precisa levar em consideração os aspectos da tradução da Bíblia, tá? E a gente sabe, tradução é uma coisa complicada. A gente que vive aqui, né, nos Estados Unidos, né, a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, a gente traduzir alguma coisa do português para o inglês ou vice-versa. Quantas vezes a gente tem aquela ideia, né, de uma expressão em português e a gente gostaria de traduzir para o inglês e aquela pessoa que está nos escutando fica sem entender. Porque não tem, na verdade, não necessariamente a língua vai ter uma palavra ou uma mesma expressão que seja exatamente a mesma coisa, né? Igual a gente fala, saudade. Não existe uma palavra saudade em inglês. Saudade é uma palavra que só existe em português. Então, assim, quando você vai explicar o que é saudade, você explica com frases, né? Você precisa explicar com muito mais. Exatamente. E fica rodando, você não consegue atingir o ponto.
né? Então essa é a dificuldade. Olha só como é difícil você traduzir de uma língua para outra as ideias. Então, Exatamente. olha só, dentro de todo esse contexto da evolução das línguas, da influência e transformações históricos culturais que ocorreram, a gente ainda tem um outro probleminha que a gente precisa considerar: as traduções. Lembra do hebraico, do aramaico? Acontece que é o seguinte: o povo que escreveu é o povo hebreu, eles falavam hebraico e aramaico, vão considerar o hebraico e o aramaico, né, juntos. E acontece o seguinte, que lá pela época da biblioteca de Alexandria, né, quando Alexandre o Grande ali dominou tudo, era o grego que se falava. E essa biblioteca de Alexandria era a maior biblioteca, né, do conhecimento humano na Terra naquela época. E o bibliotecário-chefe, né, isso aconteceu mais ou menos lá pelo século II a.C., ele achou que seria uma ótima ideia ter um exemplar, né, da Bíblia. A Bíblia consistia naquela época ali do Antigo Testamento, né, a Torá. Ele achou que seria uma ótima ideia traduzir, né, todo aquele texto da riqueza, da sabedoria do povo hebraico para o grego. E diz a lenda que ele convidou, então, 70 sábios do povo hebreu para poder fazer essa tradução. Trancou todos esses 70, né, dentro, né, das suas salinhas, e todos eles, no final, né, do trabalho, traduziram exatamente igual. Olha que coisa maravilhosa. 70 pessoas traduziram certinho. Por isso que é o nome, né, Septuaginta, essa tradução do grego, vem daí, dos 70. Agora, cá para nós, gente, 70 pessoas traduzindo, será que todo mundo ia conseguir traduzir igual, a mesma coisa? A lenda diz que é assim. Mas a gente sabe que na prática provavelmente não foi. Tiveram que escolher algumas versões, né? E ali surgiu então essa Torá, essa Bíblia, esse Antigo Testamento que foi traduzido do grego, né? Do aramaico, né? Desculpa, do hebraico aramaico para o grego, ok? E aí começam as dificuldades, né? Porque olha só, a gente estava falando desse aspecto das línguas, né? O próprio português, a dificuldade que a gente tem do português e do inglês. Existe uma coisa das línguas, isso é comum em todas as línguas, que se chamam expressões idiomáticas. O que é isso? Expressões idiomáticas são expressões que usam um sentido figurado, com um determinado significado. Ok? Então, todos nós, dentro do contexto da língua portuguesa, sabemos o que é chutar o balde. Quando a gente fala chutar o balde, a gente está pensando lá em pegar um baldinho cheio de água, de areia e chutar ele? Não, a gente está falando em desistir, em deixar aquilo para lá. Né? É uma expressão idiomática. E aí, como é que você traduz isso para o americano? Kick the bucket? Ele vai ficar, ok, por que você quer que eu chute o balde? Ele vai entender literalmente. Ele não vai entender como uma expressão idiomática. Isso acontece demais na Bíblia. Imagina você ter que traduzir uma expressão idiomática de um idioma para o outro. Então eu costumo brincar o seguinte: existe uma expressão idiomática em português que eu adoro, que é o seguinte: engolir o sapo. Né? Todos nós sabemos o que é engolir o sapo. Né? Imagina você traduzir isso para o americano. Né? Ele vai imaginar que todos nós lá comemos sapos, rãs e tudo mais. Não tem nada a ver com isso, né? É completamente diferente dessa história. Só que em termos de tradução bíblica, existem expressões lá equivalentes, vamos dizer assim, né? São expressões que têm um sentido literal, né? Que era usado pelo povo na época. Então, o que acontece muito frequentemente quando a gente está lendo um texto bíblico? A gente está lendo a tradução literal de uma expressão idiomática. Então, a gente está lendo lá engolir sapo, né? No exemplo em português que eu estou dando, a gente está lendo lá, engolir sapo. E aí a gente fica brigando uns com os outros nas interpretações evangélicas, falando que sapo que era, se era sapo boi, se o sapo era verde, se o sapo era marrom, se era um sapo venenoso, e não tem sapo nenhum na história. É uma expressão idiomática.
Então isso acontece demais nos textos evangélicos. O povo hebreu tinha as suas expressões idiomáticas, e quando isso foi traduzido para o grego, o pessoal começou a ler aquilo ali ao pé da letra, e não é. Aquilo ali é uma figura, é uma expressão idiomática que só quem está dentro do contexto da língua hebraico-aramaico iria compreender 100%. Faz sentido? Eu estou conseguindo explicar que armadilha perigosa é essa? Muito. E realmente, quando a gente pensa assim, e o tanto que isso é corriqueiro no nosso dia a dia, que a gente nem para pensar que muito do que a gente fala são realmente expressões idiomáticas, e elas variam também de região para região, dentro de uma própria língua, né? É verdade. Pega aí, por exemplo, tem uma que é ótima aí no Brasil, né? No Brasil de norte a sul, a tal da mandioca, né? Um lugar é aipim, no outro é macaxeira, no outro é mandioca mesmo, e vai, né? A mesma coisa tem diversos nomes, né? Então, olha a variação que a língua pode ter. Então, será que foi traduzido tudo certinho do hebraico para o aramaico? Alguma coisa aí se perdeu. Com certeza se perdeu. Não é impossível, gente, a gente traduzir perfeitamente de uma língua para outra por causa desses detalhes. Então você tem que ter o bom senso de entender isso. Só que como a coisa sempre pode ficar complicada, como a gente sempre fala, resolveram lá pelo século III, o Papa, né, resolveu pedir na época lá o São Jerônimo, coitado do São Jerônimo, para poder fazer a tradução do grego para o latim. E ele fez. Ele até deu uma reclamada lá, né? Falou, o senhor está pedindo, eu vou fazer, mas isso aí é bem complicado. Ele tinha noção do vespeiro que ele estava metendo a mão, né? Mas como foi uma ordem do Papa, ele fez. E aí surgiu, então, lá no século III, aquilo que a gente chama da Vulgata, a Vulgata Latina, que foi traduzida de onde? Né? Do grego para o latim. Então, se já tinha problema, né, na tradução do hebraico aramaico para o grego, do grego para o latim já ficou mais problemática a coisa. Entendeu? Sem fio, né? A coisa ficou ainda mais complicada. E como pode ficar mais complicado ainda, como sempre, quando surgiu aquela proposta de Lutero com as reformas protestantes lá na Europa, agora me fugiu qual século, eu não sei se foi século XVII, história não é muito meu forte. Se alguém souber aí, me corrige, por favor. Então, quando surgiu Lutero, ele veio com essa proposta de que o homem é livre para poder ter acesso aos textos sagrados. Poxa, uma ótima proposta. Só que para ter o acesso aos textos, né, da Bíblia, o ideal seria que aqueles textos estivessem no idioma da pessoa, né, que está lendo. Então veio a proposta maravilhosa de traduzir do latim para as outras línguas, né, para o português, para o inglês, para o espanhol, para o francês, o que seja, para que todos tivessem acesso. Só que olha o que aconteceu no final. Quando a gente pega a nossa Bíblia ali na nossa casa, a gente esquece que esses textos foram escritos lá atrás por aquele povo que falava hebraico, aramaico, que às vezes até produziu textos em grego, mas pensavam em aramaico ou hebraico. Isso aqui é importante, Jana, isso aqui é muito importante. E, mais uma vez, a gente é privilegiado demais, a gente que é imigrante. Olha só, uma coisa é você que sabe o outro idioma, né, que tem o inglês, por exemplo, como segundo idioma, escrever um texto. Você vai escrever um texto e quando você entrega para outra pessoa ler, aquela pessoa vai ter dificuldade de ler. Aquela pessoa que tem a língua mãe, né, naquela língua que você tem que ler, ela vai ter dificuldade, ela vai falar assim, mas está estranho isso aqui. Por quê? Porque quem escreveu estava pensando em outra língua e escrevendo na língua que aquela pessoa está lendo. Então é muito bem, né? Isso acontece demais com a gente. Pede um americano para escrever uma carta e você escrever a mesma carta. A carta do americano vai ser diferente da sua.
E as pessoas que têm a língua inglesa como língua mãe vão ter mais facilidade de entender a carta que o americano escreveu do que a que você escreveu. Por quê? Porque a gente está pensando em português e escrevendo em outra língua. Gente, os apóstolos, isso acontece demais no Novo Testamento. Por quê? No contexto do Novo Testamento, os apóstolos escreveram em grego. Eles escreveram em grego. Mas eles estavam pensando em quê? Eles estavam pensando em hebraico e aramaico. Paulo, acontece demais com Paulo. Porque Paulo era esse gigante aí das línguas. Né? Ele vivia nos dois mundos, né? Nos três mundos, aliás. Né? O Império Romano, a educação polida da Grécia, né? E toda a cultura e religião, né, do povo hebraico. Então a gente percebe isso claramente em Paulo, né? Que escrevia ali naquele grego, e só que pensando aramaico, pensando hebraico. Né? Marcos também é um exemplo bem interessante aí, porque o Marcos, inclusive, tem erros de grego. Né? O Haroldo fala aí que Marcos escrevia, tipo, seria o equivalente de nós vai, nós foi, né? Tipo assim, erros grosseiros, né, de grego. Mas, independente disso, era alguém que estava pensando em hebraico, aramaico, escrevendo em grego, escrevendo em outra língua. Então, o texto tem uma peculiaridade nesse sentido. Né? E a gente não para pensar nessas coisas. Então, quando a gente pega a nossa Bíbliazinha ali e fica brigando uns com os outros, muitas vezes, para falar assim, está escrito na Bíblia isso, isso, isso. Peraí, está escrito na sua Bíblia, que foi traduzida do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Será que é isso mesmo? Será que você tem certeza disso aí que você está falando? Mas a minha Bíblia diz, mas peraí, qual que é a tradução da sua Bíblia? Vamos começar aqui. Qual foi a edição? Quem foi o tradutor? Foi traduzido de onde? Então, às vezes, a gente está comparando duas coisas completamente diferentes, né? Ou então, naquele exemplo do sapo que eu falei, ou seja, você está pegando uma coisa que é completa, você está distorcendo a coisa, você está discutindo que tipo de sapo que é, e nem sapo tem na história, porque era uma expressão idiomática. Então, a gente fica preso numa coisa por causa desses probleminhas, né? Que a tradução em si, não é porque o tradutor está mal intencionado, até uns que tem uns que são, sim, mal intencionados. Mas tem aqueles que realmente se esforçam para fazer o trabalho bem feito. Mas é uma limitação mesmo da tradução, de traduzir-se de uma língua para outra. É praticamente impossível. Né? Porque você tem que escolher. Ou você é fiel ao que traduz palavra por palavra e aí perde o sentido literal das coisas, fica no sentido literal e perde o sentido figurado das coisas. Ou você escolhe interpretar para aproximar a tradução para aquele outro idioma, só que você não está sendo fiel ao texto. Olha que desafio. Então, traduzir é uma coisa complicada. Não é fácil, não é simples. E a gente não pensa nisso quando a gente está lendo a nossa Bíblia. Né? E talvez seja por isso que até muitos de nós espíritas têm um certo receio, né, de ler a Bíblia, de buscar ali, porque a gente fica preocupado com essas coisas. E a gente não precisa ter essa preocupação nesse sentido, de medo, de receio. Não, o que a gente precisa é levar em consideração tudo isso. Ter a mente aberta, considerar todas essas transformações da língua, o aspecto histórico, o aspecto das traduções, porque isso vai evitar a gente, né, cair nas interpretações fanáticas, né, literais, ao pé da letra. Ok? O último aspecto, gente, para a gente considerar, tá? O último aspecto para a gente considerar, desculpa, é o penúltimo, é o nível de interpretação, tá? E o Severino fala para a gente que existem alguns níveis de interpretações que a gente precisa ter cuidado, tá? O primeiro deles é o significado simples, literal. É o sentido objetivo, óbvio, comum. É o que você está lendo, né? Essa é a primeira camada de interpretação. Você está lendo ali e praticamente não está interpretando nada. É o que está ali. É o sentido literal do que está ali.
Só que existe uma outra camada de significado nos textos bíblicos, que muitas vezes usam símbolos, imagens, né? Essas expressões, né, idiomáticas, alegorias, né? Que é esse segundo nível que a gente precisa buscar. É o significado oculto, né? Nas entrelinhas do texto, é o sentido simbólico e mais profundo, né? Que a gente precisa compreender bem. Né? Então, por exemplo, quando Jesus fala lá de se seu olho é motivo de escândalo, arranca e joga fora. Peraí, se você está entendendo isso no nível 1, o que você vai fazer? Você vai se mutilar. É um problema sério. Não é isso que Jesus está querendo que você faça. Ele está querendo que você entenda num nível um pouco mais profundo, que é o sentido alegórico, oculto, moral que está escrito ali. Ok? E aí entra até, inclusive, o nível 3, né? Que é o sentido moral, ou seja, você entender o sentido que está oculto ali e extrapolar para um aprendizado moral. É a moral da história, né? É você retirar dali um ensinamento. Esse é o nível 3. Tá? E existe um nível mais profundo, que é o significado esotérico, mas esotérico aqui não é no sentido de, sei lá, coisa que hoje a gente considera, né, esotérico, místico, não é nesse sentido. É o significado espiritual, né? É um sentido mais apurado, espiritual daquela passagem. Tá? Então a gente pode pegar os níveis de interpretações do texto bíblico e dissecar ele em camadas, como se fosse uma cebola que a gente vai descascando. Se você fica no primeiro nível, você perde muita coisa. O Severino fala, né, que nesse capítulo 3, uma frase bem legal, que é: quem lê e busca o sentido simples ou literal do texto bíblico, assemelha-se ao homem que vai colher o trigo, come a palha e joga fora os grãos. Então, se a gente fica só no primeiro nível, no nível literal das coisas, descascar a banana, comer a casca e jogar a banana fora. A gente está perdendo o melhor. A gente está ficando com o sentido superficial e jogando fora o que é mais importante. E a gente percebe muitas pessoas fazendo isso, né? Presa a esse significado literal e não consegue aprofundar um pouco mais naquela simbologia. Né? E isso é um perigo, gente. Isso é um perigo. Nesse livro do Celestino, ele conta até uma história até bem engraçada, tá? Que surpreende a gente. Mineiro gosta de caos, né? O Jana é mineira também, então vamos contar o caos aí do Severino. Por favor. Tinha 2 amigos, muito amigos. Eles eram, assim, como irmãos, não havia segredo entre eles, e um sabia de tudo da vida do outro. Acontece que, um belo dia, um dos amigos recebeu a notícia de que o amigo dele, né, tinha cometido insensatez de tirar a própria vida. O amigo havia suicidado. E o amigo, então, que ele ficou muito desnorteado, porque falou: puxa vida, eu era a pessoa mais próxima dele, por que será que ele não falou nada para mim? O que será que aconteceu? Por que ele não se abriu? Talvez eu poderia ter ajudado ele de alguma forma. E ele ficou muito chateado com isso. E começou a buscar respostas com os sábios da região. E não conseguia uma resposta satisfatória porque aconteceu, até que ele chegou num sábio da região, que era bastante conhecido, conversou com ele, falou, né, do que tinha acontecido e a angústia dele, e o que ele teria que fazer, pedindo um conselho. O sábio falou com ele assim: meu filho, você tem a Bíblia em casa, não tem? Ele falou: claro, eu tenho sim. Então você vai fazer o seguinte, meu filho, você vai lá para o seu quarto, conforme nos é ensinado, fecha a porta, faça a sua oração e abra o texto aleatoriamente, aponte o seu dedo numa página e lá naquela passagem, naquele trecho vai estar a sua direção, aquilo que você precisa fazer. É naquele versículo que vai estar a resposta que você está buscando e aquilo que você tem que fazer. Então o rapaz fez tudo o que o sábio falou.
foi para casa, fechou a porta do quarto, fez a sua oração, e depois de fazer a oração, abriu a Bíblia e caiu no fim, né, num trecho, né, do Novo Testamento, no final da parábola do bom samaritano, que falava assim: vai tu e fazes o mesmo. E aí? Olha o perigo da gente pegar a coisa fora de contexto. Olha o perigo da gente interpretar a coisa no primeiro degrau ali, o significado literal. Com essa singela história do Severino, ele está mostrando para a gente o quanto é perigoso a gente retirar um versículo de contexto e colocar em outro. Porque o que Jesus está falando naquele trecho ali de vai tu e fazes o mesmo, era o diálogo que ele estava tendo com o doutor da lei, para que ele fizesse o mesmo que o bom samaritano tinha feito, né? Para que ele fizesse a caridade sem olhar a quem, conforme o bom samaritano tinha feito. Mas se essa pessoa que está lendo retira o contexto do que ele leu, pega aquele versículo isolado, vai tu e fazes o mesmo, e aplica no contexto em que ele está, o que ele vai fazer? Ele vai seguir o caminho do amigo. É uma morte, é um suicídio, né? Nessa linguagem figurada, né? Você vai se matar, você vai cair num precipício se você retirar as coisas de contexto. Se você ficar só no sentido literal, se você não levar todo esse aspecto linguístico em consideração. É muito interessante isso, e muito perigoso. E a gente observa muitas pessoas fazendo isso nas interpretações dos textos evangélicos, né? A gente tem que ter esse cuidado. Ok? Prometo que é a última coisa, tá? Agora a gente vai falar sobre a ideia da reencarnação. Tá? Aí depois disso a gente vai começar a falar dos textos em si e a ideia da reencarnação nos textos do Antigo Testamento, ok? Como é que está o tempo? Meu Deus, falta 5 minutos só. Ai. Vamos tentar então falar da ideia da reencarnação, porque a ideia da reencarnação não é uma coisa que o Espiritismo inventou. O Espiritismo não inventou nada. Essa ideia de reencarnação já existe na humanidade, há milênios. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, lá o hinduísmo, o budismo, todos eles já falavam sobre reencarnação, inclusive o judaísmo. Aí a gente fala assim, poxa, o judaísmo, muita gente vai ficar assim, o que você está falando? O judaísmo fala de reencarnação? Sim. Existe um contexto, né, e um conceito dentro do judaísmo que se chama roda das almas. É que eu acho que eu não vou me atrever a pronunciar isso aí. Isso aí é com o Haroldo e com o Severino, né? Né? Chamou, sei lá. Eu tenho assim, né? Que o conceito de que as almas elas podem regressar é um conceito um tanto quanto difícil de compreender e meio obscuro para eles, mas eles tinham essa noção de que determinados espíritos poderiam retornar. Profetas, né? O próprio Messias, vamos dizer assim, eles tinham essa noção de que um espírito ele poderia retornar à vida na Terra, né? Através dessa roda das almas. Não era uma coisa para todo mundo, era uma coisa meio que especial. Você ia falar alguma coisa, Jean? Não, mas porque realmente, assim, eles pensavam que era só esse grupo, né, específico, esses profetas, e não que era algo corriqueiro, assim, popular, né? Todo mundo podia. Pelo qual todos nós passávamos, né? Ou seja, essa ideia da reencarnação já estava lá, só talvez não estava tão clara quanto é clara para nós dentro do Espiritismo. Tá? Então, essas religiões são muito mais antigas do que o Espiritismo, né? E elas já falavam, então, muito claramente a respeito desses aspectos reencarnacionistas. Inclusive, o cristianismo. Aí muita gente se surpreende, mas como assim? O cristianismo falava sobre reencarnação? Sim, o cristianismo falava sobre reencarnação. Interessantemente, a reencarnação ela desapareceu da crença cristã depois do Segundo Concílio de Constantinopla, lá pelo ano 553 depois de Cristo.
Divaldo Franco conta essa história muito melhor do que eu, não vou me atrever a contar, em uma de suas palestras, falando o que aconteceu, os interesses políticos, né, os interesses do poder da época, entre o Papa e o imperador, a esposa do imperador, um rolo danado. E tudo isso culminou com a ideia de que reencarnação, né, deveria desaparecer, né, dos conceitos cristãos após esse concílio, né, por pressão do imperador. O imperador colocou a faca no pescoço do Papa e pressionou ele a retirar, para falar que a partir de agora a reencarnação não existe, está errado, e aí retirou-se, né, a reencarnação da crença cristã. Mas o cristianismo primitivo, né, tinha claramente essa ideia já estava lá. Tá? Bom, nesses poucos minutos que nos restam, vamos dar só um gostinho do que a gente está tentando dizer. Vamos pegar alguns trechinhos da Gênese em que a gente pode observar que a ideia da reencarnação sempre esteve lá, em toda a Bíblia, do início até o fim. Já na Gênese, no capítulo 2:7, olha só essa passagem. E formou Deus o homem do pó da terra. Ele insuflou em suas narinas um sopro de vida e o homem se tornou alma vivente. Aqui, o Severino fala para a gente onde que está a pegadinha. A pegadinha está na tradução. Eles traduziram que, né, Deus insuflou nas narinas, né, de Adão ali um sopro de vida e que o homem se tornou alma vivente. Só que acontece o seguinte, olha, Severino vai explicar para a gente que a palavra vida em hebraico, ela é um plural absoluto. Não existe singular. Olha que coisa legal. No hebraico não existe a palavra vida, só existe a palavra vidas. É igual no português, não existe óculo, é só óculos. Né? É um plural absoluto. Então, onde está escrito ali um sopro de vida, deveria ser um sopro de vida. E o homem se tornou alma vivente. Olha como é que a ideia fica muito mais clara. Olha como é que a reencarnação está ali de uma forma, inclusive, a expressar que alma vivente é aquilo que a gente aprende dentro do Espiritismo como o espírito encarnado, não é? A gente não considera que espírito é o espírito liberto da carne e que alma é o espírito encarnado, para a gente organizar as palavras e os conceitos. Então, olha só que como essas sutilidades trazem para a gente uma visão muito mais clara a respeito dos textos evangélicos e de que a ideia da reencarnação sempre esteve lá. Eu acho que a gente vai ter que parar por aqui, né, Jana? Vamos pedir para o pessoal, se o pessoal quiser escutar mais a respeito, para poder falar aí nos comentários aí, que de repente a gente dá um jeito de fazer a continuação desse vídeo. Ninguém falar nada, tudo bem, fica aí pelo menos um incentivo para quem quiser estudar. Mas se vocês quiserem a continuação desse vídeo, fala aí que a gente vai fazer, né, Jana? Não, vamos fazer sim! Mas, por favor, já vamos escrevendo, eu já vou escrever, já vou fazer minha parte, porque, assim, tem muitos pontos, né? A gente começa a estudar, a gente começa a ler, interpretar a Bíblia com esse novo olhar, a gente já começa a ver em quantos pontos, né? Dentro desse conjunto de livros que é a Bíblia, né? Que é essa biblioteca, quanto que essa menção da reencarnação, ela é recorrente, né? Puxa, e quando chega então no Novo Testamento, aí que parece um farol, assim, claro, como o sol, sabe? Então, fica aí, vou despertar a curiosidade do pessoal aí, se quiserem mais, a gente continua aí analisando aí a parte do Antigo Testamento e entra também no Novo Testamento com a ideia de reencarnação que sempre esteve lá, é verdade de Deus é verdade do início ao fim, não muda. Mas, no mais, eu quero agradecer aí a paciência de todo mundo. A gente sabe que é um tema, né, que muitas vezes pode ser difícil, um pouco desgastante de poder acompanhar, mas a gente espera que tenha dado pelo menos um gostinho aí, uma ideia a respeito, né, um pouco mais de segurança para que a gente possa ler, né, a Bíblia como essa fonte maravilhosa de ensinamento que está lá, disponível para todos nós, né? Com certeza. E é muito importante a gente ter esse conhecimento prévio, até para poder entender depois, quando for realmente
analisar, né? E entrar. Olha lá, já estamos vários pedidos, tá? Já estamos vendo aí Delma, continuidade, a Ju Bruzi. Maravilha, então vamos providenciar. A gente vai providenciar. Lincoln, muitíssimo obrigado. Desde já, a gente já começou a ter já esse gostinho, mas foi muito importante para a gente ter essa base. E aí eu queria pedir para você encerrar só com a nossa prece final, por favor. Claro, claro. Obrigado a todos aí. Vamos fazer junto, então, a nossa oração. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Terra, neste momento único do planeta, e que temos essa ferramenta tão abençoada que é o Espiritismo em nossas mãos, que possamos, Senhor, fazer bom uso dela, que possamos dividir com os nossos irmãos o consolo que sentimos, a clareza que o Espiritismo nos dá para todos aqueles que buscam, Senhor. Abençoe a cada um de nós, abençoe a humanidade aflita, para que possamos passar por esses momentos de transição e atingirmos um mundo de regeneração que tanto desejamos. Ampare a cada um em suas dores, Pai. Sabemos que elas são necessárias, mas sabemos também, Pai, que precisamos do seu amparo, do seu auxílio, para que possamos seguir em frente. Então, que cada um hoje possa se sentir consolado, amparado, com bom ânimo e força para seguir em frente, na certeza de que das mãos do Senhor, Pai, sempre vem o bem, o melhor, aquilo que cada um de nós precisa. Por isso, Senhor, abençoe a cada um de nós, nossos lares, nossas famílias, nossos queridos, nossos familiares, amigos, todos aqueles que fazem parte da nossa encarnação, Pai, porque estão conosco por algum motivo. Que o Senhor abençoe a semana de cada um e muito obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Lincoln. Obrigada Valeu, a todos. gente. E até domingo que vem. Até mais. Tchau, tchau.